changed from the moment I met you. A recusa em ter filhos. Os casais podem passar pela experiência da infertilidade, ou seja, a incapacidade de ter filhos, porém pode acontecer de o casal poder ter filhos e um deles não querer tê-los. E quando isso acontece, o casal experimenta grandes transtornos. Por quê? Aquele que pode ter filhos e recusa, em geral, isso é percebido na alma daquele que poderia ter filhos, como se aquele parceiro anterior estivesse recusando ter aquele filho. Então, o que acontece? Virar as costas para o ter filhos é virar as costas não só para a criança, que daí provavelmente não vai nascer, como também virar as costas para o parceiro que pode ter filhos e que gostaria de tê-los. Então, quando esse parceiro, estou colocando aqui no caso o homem, né, que é mais comum, quando esse homem declara que não quer ter filhos com aquela mulher, na alma dela, aquilo é percebido como: ele não me ama e por isso ele não quer ter um filho comigo. É o pensamento mais automático, é o pensamento mais comum de as mulheres terem nessa situação. E a diferença entre a infertilidade e a recusa é que, no caso da recusa, havia a possibilidade de ter os filhos, só que por conta de um desejo interno muito forte, a pessoa escolhe. Então tem a ver com a volição, tem a ver com a vontade de não tê-los, a opção de não tê-los, mesmo que isso traga prejuízos para o relacionamento de casal. Então eu posso ter, mas eu escolho não ter. É diferente da infertilidade. Então são dois assuntos que atingem os casais de formas muito diferentes. Raramente, nesses casos onde os dois podem ter filhos e um se recusa, enquanto o outro quer ter, raramente nesses casos o casal consegue encontrar a paz. E quando aquele que gostaria de ter filhos aceita essa decisão do outro de não ter os filhos, geralmente lá na frente, de alguma forma, esse que gostaria de ter filhos tende a punir esse outro parceiro. Então, relações extraconjugais às vezes acontecem quando essa mulher, de alguma forma, estou colocando aqui no caso, né, a mulher gostaria de ter filhos, daí ela aceita a decisão do parceiro de não tê-los, muitas vezes até acreditando que lá na frente ela vai conseguir fazê-lo mudar de ideia. E aí, se ela não consegue, ela pode então entrar num movimento de punição. Então são vários comportamentos que essas mulheres podem adotar inconscientemente como forma de punir os seus maridos, e elas nem sequer se dão conta disso, né? Então elas, por exemplo, o caso que eu já atendi de aluna minha que estava entrando no movimento de flertar com outros homens, e uma delas inclusive chegou a ter relação extraconjugal, e quando a gente avaliou as razões daquela busca dela por um outro parceiro, tinha a ver com o desejo de punir aquele homem que não quis ter filho com ela. Inclusive foi um relacionamento extraconjugal com sexo e com sexo desprotegido, ou seja, era realmente uma busca pela gravidez que aquele marido não quis proporcionar a ela. Então, é uma decisão muito séria que o casal tem quando pode ter filhos e opta por não tê-los. Então, às vezes, aquele que está recusando, ele não está recusando porque simplesmente ele não quer ter filhos. Às vezes tem questões ocultas, como, por exemplo, abortos anteriores que aconteceu na vida desse homem com outras parceiras. Então, de alguma forma, na alma dele, aquilo não está em paz e faz com que ele queira fugir do papel de pai. Pode ter medos inconscientes, então, homens que não foram bons filhos tendem a temer fortemente a paternidade, porque eles entendem que podem ser punidos tendo filhos assim como eles foram, filhos ingratos, filhos difíceis, filhos que desafiavam os pais. E também pode ter a questão da lealdade a pessoas do sistema familiar que não puderam ter filhos. Então, por amor àquele tio, por amor a alguma outra pessoa, até mesmo tia do sistema familiar, que não pôde
ter filhos, eu também não vou ter. Então, pessoas que talvez foram excluídas do sistema familiar porque não tiveram filhos, né? Foram abandonadas, foram extremamente criticadas e daí de repente aquilo vira um movimento inconsciente dentro daquela família. Então, não é para se julgar as razões pelas quais um parceiro não quer ter filhos. Não é para usar isso como uma crítica, como uma acusação. É preciso compreender profundamente as razões pelas quais aquela pessoa recusa em ter filhos. E a solução, né, melhor para um caso como esse é avaliar, de fato, por que essa pessoa não quer ter filhos. Essa é a melhor decisão, é uma decisão amorosa, porque muitas vezes, ao se buscar essas causas ocultas, quando isso é feito de forma amorosa, quando isso é feito sem ser pressionando o outro, mas mostrando para ele que talvez ele queira, mas tem algo profundo impedindo, pode ser que uma linda solução surja dali.